Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thelma Marieta e estamos aqui reunidos mais uma vez para darmos continuidade ao estudo da obra Paulo e Estevão, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel através da psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E para que tenhamos ambiência adequada ao estudo, para que serenemos nossos pensamentos, para nos dedicarmos às páginas que estudaremos hoje, leremos uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, trazida a nós também pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia do querido Chico Xavier. A mensagem que leremos hoje é a mensagem número 19, intitulada Na Propaganda. Nós temos aqui a mensagem, o versículo destacado pelo nosso benfeitor Emmanuel, que nos trazem as palavras de Jesus que foram narradas por Lucas, no capítulo 17, versículo 23, que diz assim: E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem o sigais. E Emmanuel comenta as palavras de Jesus. As exortações do Mestre aos discípulos são muito precisas para provocarem qualquer incerteza ou indecisão. Quando tantas expressões sectárias requisitam o Cristo para os seus desmandos intelectuais, é justo que os aprendizes novos, na luz do Consolador, meditem a elevada significação desse versículo de Lucas. Na propaganda genuinamente cristã, não basta dizer onde está o Senhor. Indispensável é mostrá-lo na própria exemplificação. Muitos percorrem templos e altares procurando Jesus. Mudar de crença religiosa pode ser modificação de caminho, mas pode ser também continuidade de perturbação. Torna-se necessário encontrar o Cristo no santuário interior. Cristianizar a vida não é imprimir-lhe novas feições exteriores, é reformá-la para o bem no âmbito particular. Os que afirmam apenas na forma verbal que o Mestre se encontra aqui ou ali, arcam com profundas responsabilidades. A preocupação de proselitismo é sempre perigosa para os que se seduzem com as belezas sonoras da palavra, sem exemplos edificantes. O discípulo sincero sabe que dizer é fácil, mas que é difícil revelar os propósitos do Senhor na existência própria. É imprescindível fazer o bem antes de ensiná-lo a outrem, porque Jesus recomendou: ninguém seguisse os pregoeiros que somente dissessem onde se poderia encontrar o Filho de Deus. Então, é indispensável, né, mostrar o Senhor em nossa própria exemplificação. O Cristo deve estar em nós. Façamos o bem. Vamos orar? Jesus, Mestre amado, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, para dar prosseguimento ao estudo da obra Paulo e Estevão, que hoje, a exemplo dos estudos passados, possamos aprender, possamos encontrar e entender as lições trazidas por nós no desenrolar da história. Obrigado, amado Mestre, pela tua presença entre nós. Abençoe nossos lares, abençoe nosso anjo guardião, que estará sim aqui ao nosso lado, também nos auxiliando na compreensão do estudo de hoje.
Que assim possa ser, com a graça do Pai Celestial. Então, amigos, vamos dar continuidade, não é, ao estudo, fazendo, como sempre, um pequeno retrocesso para nos situarmos na história. Então, no estudo anterior, nós estávamos lá vendo os adeptos do caminho acolhendo Saulo como a um irmão. E com demonstrações de muito carinho, desejam a ele uma boa viagem, já que ele então está já partindo para Palmira. Saulo então segue para Palmira, a pé. Está um beduíno modestamente trajado, modestamente vestido, acompanhado de um serviçal e de um pequeno camelo, que levava as provisões para a viagem. O serviçal, chamado Judá, tão logo chegam a Palmira, retorna para Damasco, ficando Saulo sozinho, completamente só e aflito. Ele começa a ficar aflito, pensando, supondo, né, nas coisas que podem acontecer a partir dali. Mas ele lembra de Jesus, e aquilo traz a ele confiança. Então ele se entrega ao sono e deixa que os acontecimentos sigam com o carinho de Jesus, né? Que Jesus cuidará de tudo. Ele está fazendo a parte dele, mas que ele não precisa ficar aflito. E ele dorme, então, e no dia seguinte ele procura pelo irmão de Gamaliel, Ezequias, e ao encontrá-lo recebe a notícia de que Gamaliel está muito velhinho, muito abatido, né, e que vive só a meditar. Que é, nas vistas da família, né, de Ezequias e sua esposa, os filhos acham que essas meditações, essa coisa, tudo que está levando ele a esse estado de saúde. E Saulo, então, percebe que essas mudanças têm a ver com a sua conversão, né, ao Cristo Jesus, mas se cala, né, para não criar problemas com a família. E quando então, por fim, ele e Gamaliel se reencontram, Saulo abraça, beija, né, e conta a Gamaliel toda a sua experiência na estrada de Damasco, conta de seu encontro com Jesus, o que deixa Gamaliel espantado, né? Ele fica assim, não poderia imaginar que ouviria o Saulo falando daquelas coisas de Jesus. Ele que era um perseguidor dos cristãos, né? E fica encantado ao ver a imensa transformação de seu pupilo. E durante muito tempo, então, os dois conversam, e Saulo, então, recebe de Gamaliel conselhos valiosíssimos, entre eles de retomar a profissão aprendida na infância, dada a ele pelo pai, que era de tecelão. Porque ele agora, então, nessa situação, não é mais um doutor da lei, não tem mais os proventos que tinha, está ali sem dinheiro, sem nada, e precisa sobreviver. Então, ele diz, inclusive, a Saulo que ele não deveria sequer se sentir humilhado por isso, porque o trabalho era nobre, né? E foi uma profissão que o pai o ensinou, e que ele aproveitasse, então, da saúde e da juventude, para, então, servir a Jesus. E nós paramos o estudo neste encontro, né, enquanto eles estão tendo essas conversas, né, e que Saulo ouve os conselhos de Gamaliel. Então,
Para quem tenha essa edição do romance, nós paramos na página 217, no 5º parágrafo. Vamos, então, retomar a leitura aqui. Vou voltar só uma frasezinha. Tomado de grande alegria, o sábio velhinho acariciou-lhe os cabelos, exclamando emocionado: Deus abençoará tuas esperanças. Longo tempo ficaram em silêncio, como desejosos de prolongar indefinidamente aquele instante glorioso de compreensão e harmonia. Foi Saulo quem, denotando no olhar as muitas preocupações íntimas, quebrou o silêncio, dizendo receoso: Pretendo retomar o ofício da primeira idade, mas estou sem dinheiro para a viagem. Se fosse possível, exerceria a profissão aqui mesmo, em Palmira. Falava hesitante, deixando perceber ao venerável amigo a vergonha que experimentava com o fazer-lhe essa confissão. Como não, obtemperou Gamaliel solícito. Considero que as dificuldades da volta não seriam pequenas. Entretanto, não incluo nos obstáculos os problemas do dinheiro, porque, de qualquer forma, poderíamos obtê-lo para as despesas mais urgentes. Refiro-me simplesmente aos perigos da situação que passou. Acho justo que regresses a Jerusalém ou a Tarso, plenamente integrado dos teus novos deveres. Toda planta é frágil quando começa a crescer. E é a situação de Saulo, né? Ele é uma planta muito frágil, que está começando a crescer. Então, ele tem que se resguardar, né? Se fortificar. As tricas do farisaísmo, ou seja, as intrigas do farisaísmo, a falsa ciência dos doutores, as vaidades familiares poderiam abafar a semente gloriosa que Jesus te lançou no coração ardente. O rebento mais promissor não se desenvolverá se o cobrirmos de detritos e lama. É bom que voltes ao berço, aos nossos companheiros e à família, como árvore frondejante, honrando a dedicação do divino cultivador. Mas que fazer? Retornou Saulo preocupado. O antigo mestre refletiu um instante e esclareceu. Sabes que as zonas do deserto são grandes mercados dos artigos de couro. O serviço de transportes depende inteiramente dos tecelões mais hábeis e dedicados. Assim o compreendo, meu irmão estabeleceu diversas tendas de trabalho no oásis mais distantes, para atender às necessidades do seu comércio. Vamos ver aqui os dois conversando, né? Conversei com Ezequias a teu respeito. Não direi que se trata de um grande chefe de Jerusalém que pretende exilar-se por algum tempo, não pelo receio de envergonhar teu nome ou tua origem, mas por julgar útil que proves a humildade e a solidão no teu novo caminho. As considerações convencionais poderiam perturbar-te agora, que necessitas exterminar o homem velho a golpes de sacrifício e disciplina. Então, ele tem ainda que se burilar, ele tem que se desfazer totalmente das características do homem velho, né? Este Saulo que até há pouco perseguia os cristãos. Então, ele tem que se aprofundar, né? Nos estudos, no Evangelho, experimentar a humildade, a solidão. Então, são esses os conselhos dados por Gamaliel. Compreendo e obedeço em meu próprio benefício, murmurou Saulo com atenção. Aliás,
Jesus exemplificou tudo isso, permanecendo em nosso meio sem que o percebêssemos. O moço tarcense pôs-se a meditar na elevação dos alvitres recebidos. Iniciaria uma existência nova. Tomaria o tear com humildade. Alegrava-se ao recordar que o mestre não desdenhara, por sua vez, o banco de carpinteiro. O deserto lhe proporcionaria consolação, trabalho, silêncio. Ganharia não mais o dinheiro fácil da admiração indevida, mas os recursos necessários à existência, nada mais. Com o subido valor dos obstáculos vencidos. Gamaliel tinha razão. Não era lícito rogar o favor dos homens quando Deus lhe havia feito o maior de todos os favores, iluminando-lhe a consciência para sempre. É verdade que em Jerusalém havia sido cruel verdugo, mas contava apenas 30 anos. Buscaria reconciliar-se com todos a quem havia ofendido no seu rigorismo sectário, no seu rigorismo intolerante. Sentia-se jovem, trabalharia para Jesus durante o tempo em que lhe restassem energias. A palavra carinhosa do ancião veio arrancá-lo das profundas cismas. Tens o evangelho? Perguntou o velhinho com bondoso interesse. Saulo mostrou-lhe a parte fragmentária que trazia, explicando-lhe o trabalho que teve em Damasco para copiá-la dos manuscritos do generoso pregador que lhe curara a cegueira repentina, de Ananias, não é? Gamaliel examinou-a com atenção e, depois de concentrar-se longo tempo, acrescentou: Tenho uma cópia integral das anotações de Levi, cobrador de impostos em Cafarnaum e que se fez apóstolo do Messias. Então, aqui nós temos Emmanuel nos trazendo, confirmando essa informação, de que Levi seria Mateus, cobrador de impostos em Cafarnaum e que se fez apóstolo do Messias. Então, Levi, Mateus, também chamado Levi, é o nosso Mateus. Tem uma cópia integral das anotações de Levi, cobrador de impostos em Cafarnaum, que se fez apóstolo do Messias, lembrança generosa de Simão Pedro, a minha pobre amizade. Presentemente, não necessito mais desses pergaminhos que considero sagrados. Para gravar na memória as lições do mestre, procurei copiar todos os ensinos, fixando-os na retentiva para sempre. A retentiva seria a capacidade de reter na memória, as matérias, os assuntos, as questões. Já possuo 3 exemplares completos do Evangelho, sem a cooperação de escriba algum. Então, ele fez 3 cópias do Evangelho, copiando daquele valiosíssimo pergaminho dado a ele como presente por Simão Pedro. E essa era a forma dele de estudo. E então nós vemos aqui que ele não está oferecendo a Saulo uma das cópias que ele fez, ele está oferecendo o original. Isso é desapego, que ele já está sentindo, que ele está já no final da vida, está com todos os ensinamentos na memória, mas não tem mais a juventude, a saúde para sair pregando. Continua aqui Gamaliel. Desse modo, por considerar a dádiva de Pedro como santificada relíquia de nobre afeição, quero depô-la em tuas mãos. Levarás contigo as páginas escritas na Igreja do Caminho, como fiéis companheiros do teu novo trabalho. E
E o ex-rabino escutava-lhe as declarações afetuosas, tomado de profunda emoção. Mas por que desfazer-vos de uma lembrança carinhosa por minha causa? Perguntou sensibilizado. Ficaria muito contente com uma das cópias feitas por vossas mãos. O velho mestre fixou o olhar tranquilo na paisagem e murmurou com voz profética. Cheguei ao fim da carreira. Devo esperar a morte do corpo. Se hei de abandonar a dádiva de Pedro a pessoas que lhe não podem reconhecer o valor que lhe atribuímos, é justo entregá-la a um amigo fiel que pode ajuizar do seu caráter sagrado. Quer dizer, Saulo valorizaria este presente. Sabe lá, nas mãos de quem, após a morte de Gamaliel, nas mãos de quem essa cópia dada como presente por Simão Pedro cairia, né? Além disso, continuou aqui Gamaliel, tenho a convicção de que não mais poderei voltar a Jerusalém. Neste mundo não me será possível qualquer entendimento direto com os apóstolos galileus a respeito das luzes que o Salvador derramou em meu espírito. E temo que os adeptos de Jesus te não possam compreender de pronto quando regressares à Cidade Santa. Terás então esta lembrança para te apresentares a Pedro em meu nome. Ele estava aqui até já antecipando uma preocupação, né, sobre de que forma os apóstolos da igreja do caminho, como que eles o receberiam? Com muita desconfiança, não é? Então ele está, uma das razões dele ficar com esses pergaminhos é uma prova de que Gamaliel entregou a ele. Aquele tom profético impressionava o moço tarcense, que baixou a cabeça de olhos úmidos. Depois de longo intervalo, como que procurando recompor as ideias com perfeita sabedoria, Gamaliel continuava solícito. Vejo-te no futuro dedicado a Jesus com o mesmo zelo ardente com que te conheci consagrado a Moisés. Se o mestre te chamou ao serviço, é porque confia na tua compreensão de servo fiel. Quando o esforço das mãos te haja granjeado a liberdade para escolheres um novo caminho a seguir, Deus há de abençoar-te o coração para difundires a luz do Evangelho entre os homens, até o último dia de vida aqui na terra. Nesse labor, meu filho, se topares incompreensão e luta em Jerusalém, não desesperes nem esmoreças. Semeaste por lá certa confusão nos espíritos. É justo recolhas os resultados. Então, aquela perseguição, aquela luta contra os adeptos da Igreja do Caminho, o que ele fez com Estevão, né? Tudo isso tem um preço. E ele vai, com certeza, recolherá, né, os resultados, e isso é justo. Então, ele está, com carinho, trazendo Saulo à realidade. E continua Gamaliel. Em toda tarefa, porém, lembra-te do Cristo e passa adiante com o teu esforço sincero. Não te perturbem as desconfianças, a calúnia e a má-fé. Atento a que Jesus venceu galhardamente tudo isso. Jesus venceu confiante, né? com nobreza a tudo isso. Saulo sentia profundo descanso naquela exortação amorosa, terna, leal. Ouvindo-a,
deixou-se ficar longo tempo entre lágrimas ardentes que testemunhavam o arrependimento do passado e as esperanças do futuro. Naquela tarde, Gamaliel deixou a rústica choupana dirigindo-se com o ex-discípulo à casa do irmão, que acolheu, desde então, o jovem tarcense sob o seu teto, com indisfarçável contentamento. A inteligência fulgurante e a juventude comunicativa do ex-doutor da lei conquistaram Ezequias, o irmão de Gamaliel, e os seus familiares, em uma bela expressão de amizade espontânea. Nessa mesma noite, concluídas as cerimônias domésticas da última colação habitual, o velho rabino de Jerusalém expôs ao negociante a situação do seu protegido. Explicou-lhe que Saulo fora seu discípulo desde menino, exaltando-lhe o valor pessoal e concluindo com a exposição de suas necessidades econômicas verdadeiramente críticas. E diante do próprio interessado, que acentuava sua admiração por aquele velhinho sábio e generoso, esclareceu que ele tencionava trabalhar como tecelão nas tendas do deserto, rogando a Ezequias auxiliasse com sua bondade tão nobres aspirações de trabalho e esforços próprios. O comerciante de Palmira admirou-se, mas o rapaz de modo algum, advertiu atencioso. Necessitará insular-se para ganhar a vida. Tenho meios de localizado aqui mesmo, na cidade, onde ficará em contato permanente conosco. Entretanto, preferia vosso amparo generoso lá no deserto, acentuou Saulo em tom significativo. Por que? Indagou Ezequias, interessado. Não compreendo mocidades como a tua exiladas nos estendais, na área extensa, de areia intermináveis. Os imigrantes do êxodo de Jerusalém, aqueles cristãos que fugiram de Jerusalém por causa das perseguições de Saulo, na condição de solteiros, não toleram os elementos que lhes ofereci nos oásis distantes, quer dizer, que não é ambiente para homens solteiros, e sim os casais, Então, ele está alertando Saulo sobre essa questão. Apenas alguns casais aceitaram as propostas e partiram. Quanto a ti, com os teus dotes intelectuais, não compreendo como preferes ser tecelão humilde, segregado de todos. Gamaliel compreendeu que a estranheza do irmão poderia levá-lo a suposições errôneas acerca do jovem amigo. E antes que alguma suspeita injusta se lhe esboçasse ao espírito indagador, ponderou com prudência. Tua pergunta, Ezequias, é natural, pois as resoluções de Saulo inspiram estranheza a qualquer homem prático. Trata-se de um moço cheio de talento, credor de belas promessas e, ademais, muito instruído. Os menos avisados poderão chegar ao extremo de presumirem, na sua atitude, o desejo de fugir a consequências de algum crime, mas não há tal. Para ser mais franco, devo dizer que meu antigo discípulo quer consagrar-se mais tarde à difusão da palavra de Deus. Achas, então, que Saulo, se elegesse a carreira da mocidade triunfante da nossa época, preferiria Palmira, que fica no deserto da Síria, a Jerusalém? A situação, portanto, não é apenas de necessidade pecuniária, de necessidade financeira, é também de carência de meditação nos problemas mais graves da vida. Bem sabemos que os profetas e homens de Deus foram aos lugares ermos, a fim de sentirem as reais inspirações do Altíssimo, antes de ministrarem com êxito a santidade da palavra. Se é assim, replicou o outro, vencido. E após meditar alguns momentos, o negociante voltou a dizer: na região que conhecemos por Oásis de Dan,
daqui distante mais de 50 milhas, sejam mais ou menos 80 quilômetros, precisamente instalei há cerca de um mês um jovem casal de tecelões que chegou na última leva de refugiados. Trata-se de Áquila, cuja mulher, de nome Prisca, foi serva de minha esposa, quando menina e órfã desamparada. Esses bons operários são atualmente os únicos habitantes do oásis. Saulo poderá fazer-lhes companhia. Ali há tendas próprias, casa confortável e teares indispensáveis ao serviço. E qual o sistema do trabalho? Interrogou o jovem tarcense interessado pela nova tarefa. A especialidade desse posto avançado, esclareceu Ezequias com certo orgulho, é a preparação de tapetes de lã e dos tecidos resistentes de pelo caprino, destinados a barracas de viagem. Esses artigos são fornecidos por nossa casa comercial em grande escala, mas, situando a manufatura desse trabalho tão distante, tive em vista as necessidades urgentes dos grupos de camelos de minha propriedade, empregados no meu tráfico comercial com toda a Síria e pontos outros mais florescentes do comércio em geral. Tudo farei por corresponder à vossa confiança, confirmou o ex-rabino, confortado. A palestra prosseguiu ainda longo tempo no comentário das perspectivas, das condições e vantagens do negócio. Daí a 3 dias, Saulo despedia-se do mestre debaixo de profunda comoção. Figurava-se-lhe que aquele abraço afetuoso era o último, e até que os camelos da caravana largassem em direção da imensa planície, o jovem envolveu o venerando ancião nas vibrações cariciosas de angustioso adeus. No dia imediato, os serviçais de Ezequias, ladeando a extensa fila de camelos resignados, deixavam-no com vultosa carga de couros na companhia de Áquila e sua mulher Prisca, no grande oásis que florescia em pleno deserto. Os 2 operários da pequena oficina receberam-no com as melhores mostras de fraternidade e simpatia. Saulo reconheceu neles, de relance, as mais nobres qualidades espirituais. A mocidade do generoso casal expandia-se em formosas expressões de trabalho e bom ânimo. Prisca desdobrava-se em atividades para assinalar em tudo as preciosidades do seu carinho. Suas velhas canções hebraicas ressoavam no grande silêncio como notas de soberana e harmoniosa beleza. Terminados os serviços domésticos, ei-la junto do companheiro, nas lides do tear, até as horas mais avançadas do crepúsculo. O marido, por sua vez, parecia um temperamento privilegiado, desses que se movimentavam sem a presença do aguilhão, sem a presença de um sofrimento, plenamente integrado nas responsabilidades que lhe competiam. Áquila trabalhava sem descanso à sombra das árvores acolhedoras e amigas. Saulo compreendeu a bênção que havia recebido. Ele está ali diante de um casal com quem ele se afinizou de imediato. Tinha a impressão de encontrar naquelas 2 almas fraternas que nunca mais se haviam de separar espiritualmente da grandeza de sua missão, 2 habitantes de um mundo diferente que até então não lhe fora dado conhecer na vida. Áquila e Prisca, antes que esposos, pareciam verdadeiros irmãos. No primeiro dia de esforço conjunto, o ex-doutor da lei observou-lhes o respeito mútuo.
A perfeita conformidade de ideias, a elevada noção de deveres que lhes caracterizava as menores atitudes e, sobretudo, a alegria sã que irradiava dos seus menores gestos. Seus costumes puros e generosos encantavam-lhe a alma desiludida das hipocrisias humanas. As refeições eram simples. Cada objeto tinha o seu aproveitamento e lugar adequado, e as palavras, quando saíam do círculo da alegria comum, jamais incidiam em maledicência ou frivolidade. O primeiro dia correu com agradabilíssimas surpresas para o ex-rabino, sequioso de paz e solidão para os seus novos estudos e meditações. O companheiro de trabalho desfazia-se em gentilezas para atender-lhe as pequeninas dificuldades no mistério que há longo tempo deixara de praticar. Então, ele precisou retomar, né, a profissão, né, o ato de tecer. Então, mas o Áquila o ajudou e logo ele recuperou a sua capacidade, né? Áquila estranhou naturalmente as mãos delicadas, as maneiras diferentes, em nada semelhantes às de um tecelão comum, mas com a nobreza que o caracterizava, nada perguntou relativamente aos motivos do seu insulamento. Naquela mesma tarde, cessada a tarefa, o casal acomodou-se ao pé de frondosa palmeira, não sem lançar ao novo companheiro olhares indagadores que traduziam indisfarçável inquietude. Silenciosos, desenrolaram os velhos pergaminhos e começaram a ler com muita atenção. Saulo percebeu aquela atitude receosa e aproximou-se. De fato, disse carinhoso, a tarde no deserto convida à meditação. O lençol infinito de areia parece um oceano parado. A aragem branda representa a mensagem das cidades distantes. Tenho a impressão de estarmos em um templo de paz imperturbável fora do mundo. Áquila admirou-se daquelas imagens evocativas e experimentou maior simpatia por aquele rapaz anônimo, segregado talvez dos afetos mais caros, a contemplar a planície sem fim, com imensa tristeza. É verdade, respondeu atencioso. Sempre acreditei que a natureza conservou o deserto como altar de silêncio divino para que os filhos de Deus tenham na terra um local de perfeito repouso. Aproveitemos, pois, nosso estágio na solidão para pensar no Pai justo e santo, considerando sua magnanimidade e grandeza. A esse tempo, Prisca debruçava-se sobre a primeira parte do rolo de pergaminhos, absorvida na leitura. Lendo casualmente, de longe, o nome de Jesus, Saulo aproximou-se ainda mais e, sem conseguir ocultar seu grande interesse, perguntou: Áquila, tenho tanto amor ao profeta Nazareno que me permito indagar se tua leitura sobre a grandeza do Pai Celestial é feita pelos ensinamentos do Evangelho. O jovem casal experimentou profunda surpresa em face do inesperado de semelhante pergunta. Sim, esclareceu o interpelado hesitante. Mas se vens da cidade, não ignoras as perseguições movidas a quantos se encontram em ligação com o caminho do Cristo Jesus. Saulo não dissimulou sua alegria, verificando que os companheiros amantes da leitura estavam em condições de permutar mais elevadas ideias do novo aprendizado. Animado pela confissão do outro, sentou-se nas pedras rústicas e, tomando os pergaminhos com interesse, perguntava: Anotações de Levi? Sim, esclareceu Áquila, mais senhor de si e certo de se encontrar em face de um irmão de ideal. Copiei-as na igreja de Jerusalém, antes de partir. Em um instante,
Saulo buscou a cópia do Evangelho que constituía para o seu coração uma das mais preciosas lembranças da vida. Conferiram satisfeitos os textos e os ensinos. Tomado de sincero interesse fraternal, o ex-rabino interrogou com solicitude: quando saíram de Jerusalém? Folgo imenso quando encontro irmãos que conhecem de perto nossa cidade santa. Quando saí de Damasco, não previa que Jesus me reservasse tão gratas surpresas. Faz meses que de lá saímos, explicou Áquila, agora cheio de confiança na espontaneidade das palavras ouvidas. Fomos compelidos a isso pelo movimento das perseguições. Aquela referência brusca e indireta ao seu passado perturbava o jovem tarcense no mais recôndito do coração. Chegaste a conhecer Saulo de Tarso? Perguntou o tecelão com uma grande ingenuidade a transparecer-lhe nos olhos. Aliás, continuava, enquanto o interpelado buscava o que responder, o célebre inimigo de Jesus tem nome igual ao teu. O ex-rabino considerou que seria melhor seguir à risca o conselho de Gamaliel. Esse conselho de Gamaliel, vamos lembrar, podemos, se alguém quiser me acompanhar, retornar à página 218 e nós vamos encontrar qual foi o conselho de Gamaliel. Aqui vamos ver, no segundo diálogo, segundo refrão, ao meio do parágrafo. Conversarei com Ezequias a teu respeito, né? Então, Gamaliel falando para Saulo, que falaria sobre ele ao seu irmão Ezequias. Não direi que se trata de um grande chefe de Jerusalém, que pretende exilar-se por algum tempo, não pelo receio de envergonhar teu nome ou tua origem, mas por julgar útil que proves a humildade e a solidão no teu novo caminho. As considerações convencionais poderiam perturbar-te, agora que necessitas exterminar o homem velho a golpes de sacrifício e disciplina. Então, ali, Gamaliel estava ocultando a identidade de Saulo, né? Para protegê-lo e para que ele se preparasse, para que ele se mantivesse assim. Era a melhor forma. Não convinha se revelar. Né? E aqui, então, ele está lembrando desse conselho e fica na sua, né? Fica quieto, fica só ouvindo. Era preferível ocultar-se, experimentar a reprovação justa do seu passado condenável, humilhar-se ante o juízo dos outros, quer dizer, ouvir a opinião dos outros em relação a ele, por mais implacáveis que fossem, até que os irmãos do caminho lhe comprovassem plenamente a fidelidade do testemunho. Então, ele tinha muito ainda a conquistar, né? Para, quando se revelasse, mostrar o quão modificado ele realmente estava e que aquela modificação era verdadeira. Conheci-o, replicou vagamente, né? Então, Saulo responde que conheceu Saulo de Tarso vagamente. Pois bem, prosseguiu Áquila, iniciando a narração das suas vicissitudes. É bem possível que, pela tua passagem em Damasco e Palmira, não tivesses conhecimento perfeito dos martírios que o famoso doutor da lei nos impôs, muitas vezes arbitrariamente. Talvez o próprio Saulo, segundo creio, não pudesse saber as atrocidades cometidas pelos homens inescrupulosos que tinham as suas ordens, porque as perseguições foram de tal natureza que, como irmão do caminho, não posso admitir que um rabino educado pudesse assumir a responsabilidade pessoal de tantos feios e iníquos. Então, o que Áquila está trazendo, que eram tantas atrocidades
que eles não podiam acreditar que um rabino, né, um doutor da lei, pudesse pedir que fizesse tudo aquilo que fazia. E que certamente ele não sabia dos desmandos. Né? Muita coisa ele realmente perseguia e tal, mas eles não acreditavam que Saulo de Tarso pudesse realmente ordenar tudo aquilo que eles faziam. Né? Enquanto o ex-doutor procurava em vão uma resposta adequada, Prisca entrava na conversa exclamando com simplicidade. É claro que o rabino de Tarso não podia conhecer todos os crimes cometidos em seu nome. O próprio Simão Pedro, na véspera de partirmos ocultamente à noite, nos afirmou que ninguém devia odiá-lo, porque, não obstante o papel que representou na morte de Estevão, era impossível fosse o mandante de tantas medidas odiosas e perversas. Saulo compreendia agora que ouvia os mais humildes a extensão da campanha criminosa que desencadeara, dando ensanchas, dando, né, oportunidades, liberdades, né, a tantos abusos de subalternos e apaniguados. Mas, perguntou admirado, sofreste tanto assim? Foste condenado a alguma pena? Não foram poucos os que sofreram vexames iguais aos que experimentei, murmurou Acla, explicando-se. Dando o condenável procedimento de uns tantos energúmenos fanáticos, né, de uns desatinados fanáticos, escolhidos como auxiliares prestimosos, prestativos do movimento. Como assim? Inquiriu Saulo, sumamente interessado. Dar-te-ei um exemplo. Imagina que um patrício de nome Jochaí várias vezes interpelou meu pai relativamente à possibilidade da compra de uma padaria em Jerusalém. Eu cuidava de minha tenda, meu velho genitor de seus serviços. Vivíamos felizes e, considerando nossa paz, apesar das investidas do ambicioso, meu pai jamais pensou em alienar a fonte dos seus recursos. Jochaí, entretanto, logo no início das perseguições, logrou posição de realce. Em tais feitos, os caracteres mesquinhos sempre levam a palma. Bastou-lhe desse um pouco de autoridade, o invejoso logo expandiu seus criminosos desejos. É verdade que eu e Prisca fomos dos primeiros a frequentar a Igreja do Caminho, não só por afinidade de sentimento, como por dever a Simão Pedro a cura de antigos males que me vinham da infância. Então, ele está aqui contando que foi curado por Simão Pedro. Meu pai, no entanto, apesar da simpatia pelo Salvador, sempre alegava estar bastante idoso para mudar de ideias religiosas. Aferrado à lei de Moisés, não podia compreender uma renovação geral de princípios em matéria de fé. Isso, todavia, não invalidou os instintos perversos do ambicioso. Certo dia, Jochaí nos bateu à porta acompanhado de escolta armada, com ordem de prisão para os três. Era inútil resistir. O doutor de Tarso lançara um édito em que toda resistência significava a morte. Lá nós fomos à prisão. Em vão, meu pai jurou fidelidade à lei. Depois do interrogatório, eu e Prisca recebemos ordem de regressar à casa, mas o velho foi encarcerado sem compaixão. Os bens modestos foram-lhe imediatamente confiscados. Depois de muitas providências de nossa parte, conseguimos voltar-se ele à nossa companhia e o valoroso velhinho, cujo único arrimo era a minha dedicação filial, na sua senectude e viuvez, na sua velhice e viuvez, expirou em nossos braços no dia imediato ao livramento por nós ansiosamente esperado. Quando nos reveio, parecia um fantasma. Guardas caridosos trouxeram-no quase agonizante. Ainda lhe pude ver os ossos quebrados,
as feridas abertas, a epiderme lanhada de açoites. Em palavras titubeantes, descreveu as cenas lamentáveis do cárcere. O próprio Jochaí, rodeado de sequazes, de capangas, de seguidores, foi o autor dos últimos suplícios. Não podendo resistir aos sofrimentos, entregou a alma a Deus. Agora imaginem Saulo de Tarso ouvindo essa história. Áquila estava profundamente comovido. Furtiva lágrima viera associar-se às penosas recordações. E a autoridade do movimento? Perguntou Saulo, emocionado ao extremo. Estaria alheia a esse crime? Creio que sim. A crueldade foi demasiada para que se lhe atribuísse tão só punição por motivos religiosos. Mas não te valeste de alguma petição de justiça? Quem se atreveria a fazê-lo? Perguntou o empregado de Ezequias com admiração. Tenho amigos que chegaram a recorrer, mas pagaram com castigos mais violentos o desejo da justiça. O ex-rabino compreendeu a justeza dos conceitos. Somente agora tinha bastante largueza de vistas espirituais para avaliar a velha cegueira que lhe negrejara a alma. Áquila tinha razão. Muitas vezes fora surdo a rogativas mais comovedoras. Invariavelmente, mantinha as decisões mais absurdas dos seus prepostos inconscientes. Recordava-se do próprio Jochaí, que lhe parecia tão prestimoso nos dias de ignorância. E que pensas de Saulo? Perguntou bruscamente. Longe de saber com quem permutava as ideias mais íntimas, Áquila respondeu sem titubear. O Evangelho manda considerá-lo irmão extremamente necessitado da luz de Jesus Cristo. Nunca o vi, mas temendo as iniquidades praticadas em Jerusalém, aqui vim parar em fuga precipitada. E tenho orado a Deus por ele, esperando que um raio do céu o esclareça. Não tanto por mim, que nada valho, mas por causa de Pedro, que considero um segundo pai muito querido. Acredito que se operariam maravilhas se a Igreja do Caminho pudesse trabalhar livremente. Julgo que os apóstolos galileus são dignos de um campo sem espinhos para a sementeira de Jesus. Dirigindo-se à esposa, enquanto o moço de Tarso silenciava, o tecelão exclamava com interesse. Lembras-te, Prisca, como se exorava, como se implorava pelo perseguidor nas preces íntimas da igreja? Muitas vezes, para esclarecer nosso espírito fraco no perdão, Pedro nos ensinava a considerar o implacável rabino como a um irmão que as violências obscureciam. Para que nossos ressentimentos mais vivos se desfizessem, historiava o seu passado, dizendo que também ele, por ignorância, chegara a negar o mestre mais de uma vez. Salientava nossas fraquezas humanas, induzia-nos a melhor compreensão. Certo dia, chegou a declarar que toda a perseguição de Saulo era útil, porque nos levava a pensar em nossas próprias misérias, a fim de estarmos vigilantes nas responsabilidades de Jesus. Com Jesus. O ex-discípulo de Gamaliel tinha os olhos úmidos. E não era para menos, Porque saber que mesmo sendo ele o perseguidor, ele recebia dos irmãos do caminho as preces, as orações, pedindo por ele, pedindo que um raio do céu o esclarecesse, como acabou acontecendo realmente, Sem dúvida, o famoso pescador de Cafarnaum é um dos grandes irmãos dos infelizes, murmurou convictamente.
A palestra desviou-se para outros comentários depois da intervenção de Prisca nas derradeiras notas do assunto, revelando conhecer muitas mulheres de Jerusalém que, tendo marido e filhos encarcerados, pediam sinceramente a Jesus pela iluminação do célebre perseguidor do caminho. Em seguida, falaram do Evangelho. O manto de estrelas cobria suas grandiosas esperanças, enquanto Saulo bebia a longos haustos a água pura da amizade sincera naquele mundo, naquele novo mundo tão reduzido. Nessas palavras carinhosas e fraternais, os dias se foram passando rápidos. De quando em quando, chegavam de Palmira reforços de abastecimento e outros recursos. Os 3 habitantes do oásis silencioso entrelaçavam aspirações e pensamentos a respeito do Evangelho de Jesus, o único livro de suas meditações naquelas paragens tão remotas. O ex-rabino modificara o próprio aspecto, ao contato direto das forças agressivas da natureza. A epiderme queimada pelo sol dava a impressão de um homem acostumado à inclemência do deserto. A barba crescida transformara-lhe o semblante. As mãos afeitas ao trato dos livros tornaram-se calosas e rudes. Entretanto, a solidão, as disciplinas austeras, o tear laborioso que lhe haviam enriquecido a alma de luz e serenidade, os olhos calmos e profundos atestavam os novos valores do espírito. Entendera, finalmente, aquela paz desconhecida que Jesus desejara aos discípulos. Sabia agora interpretar a dedicação de Pedro, a tranquilidade de Estevão no instante da morte ignominiosa, o fervor de Abigail, as virtudes morais dos frequentadores do caminho que perseguira em Jerusalém. A autoeducação, na ausência dos recursos da época, ensinara-lhe a alma ansiosa o segredo sublime de se entregar ao Cristo para repousar em seus braços misericordiosos e invisíveis. Desde que se consagrara ao Mestre, de alma e coração, os remorsos, as dores, as dificuldades como que se afastaram do seu espírito. Recebia todo o trabalho como um bem, toda a necessidade como elemento de ensino. Sem esforço, afeiçoou-se a Áquila e sua mulher, como se houvessem nascido juntos. Certa vez, o companheiro adoeceu e esteve à morte, prostrado por violenta febre. A situação dolorosa, a multiplicação das tempestades de areia abateram igualmente o ânimo de Prisca, que se recolheu ao leito com poucas esperanças de vida. Saulo, porém, mostrou-se de uma coragem e desvelo inauditos. Tomado de sincera confiança em Deus, esperou a restauração da calma e da alegria. Jubiloso, viu o regresso de Áquila ao tear e a volta da companheira aos labores domésticos, cheios de novas expressões de paz e confiança. Então, ele manteve a sua confiança em Deus. Ele sabia que tudo voltaria ao normal, que aquilo ia passar, como passou, mas passou pela confiança dedicada a Deus, né? Quando mais de um ano havia corrido sobre aquela soledade, uma caravana vinda de Palmira trazia-lhe um bilhete lacônico. O negociante comunicava-lhe a morte súbita do irmão, aliás, de há muito esperada. A partida de Gamaliel para os reinos da morte não deixou de ser uma dolorosa surpresa. O velho mestre, depois do pai, foi o maior amigo que encontrou na vida. Meditou seus últimos conselhos, ponderou-lhe a profunda sabedoria. Ao seu influxo,
conseguir a paz desejada para ajustar-se à situação espiritual necessária, de maneira a reorganizar a existência. Nesse dia, pensamentos de profunda saudade martirizaram-lhe a alma sensível. Aqui, amigos, faremos então a pausa do estudo para darmos continuidade no nosso próximo encontro. Então, aqui temos nosso Saulo bastante transformado, modificado. E agora, ao encerrarmos a triste notícia de que Gamaliel havia morrido, né? Então, ele tinha muito a agradecer o seu mestre. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, agradecemos os ensinamentos de hoje e, como sempre dizemos, temos muito a refletir. Que possamos assimilar os ensinamentos encontrados nas linhas e entrelinhas do estudo de hoje. Obrigada, Senhor, mais uma vez, por essa rica oportunidade de estudo. E que tenhamos a Tua presença em nossos dias, cuidando de nós, olhando por nós, fortalecendo os nossos afetos, os nossos amigos, abençoando os nossos lares. Obrigada mais uma vez, amado Mestre, por Tua presença entre nós. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, amigos queridos, nos reencontraremos aqui, se Deus quiser, no canal Videira Espírita, no próximo encontro, quando daremos continuidade ao estudo da obra Paulo e Estevão. Até lá, que a paz de Jesus esteja com todos nós.